Boa noite, galera. Tudo bem? Iniciando nosso podcast. Podcast de muitos. Olá, gente. Meu nome é Fernanda Rodrigues. Estamos aqui gravando o primeiro episódio do DofiCast. Vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Empresa System Pro. Um grande abraço para a empresa System Pro. Empresa especializada em elétrica. Faz todo o projeto elétrico da sua empresa, do seu comércio, da sua residência. Trabalha com elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica e projetos em geral. Desenvolvimento. Especialista em elétrica, com os profissionais renomados e a engenharia transformadora. Vou deixar o arroba deles aqui para vocês seguirem, junto com contato também. Não podemos esquecer do Francisco Freitas, fotógrafo maravilhoso, tá? Ele é especializado em posicionamento de imagens, retratos corporativos e eventos corporativos. Vou deixar o arroba dele para vocês seguirem. Hoje iremos receber Augusto Salles. O cara é um fenômeno no investimento. Trabalha em uma das maiores corretoras do Brasil. Prazer, meu amigo, receber você. Prazer é meu. Seja Primeiro, obrigado pela introdução, não, fenômeno. Já me senti já. Obrigado. Então, boa noite para vocês. Opa, muito obrigado de verdade. Fazendo a abertura do nosso podcast. Que bacana, que bacana. E Rodolfo, se você me permitir, Rodolfo, acho que como regra de bom tom e elegância, né, para simbolizar a abertura desse podcast, né, com muita energia positiva e gerando justamente muita carga, né? De tudo de bom, tudo de melhor. Eu trouxe um presente para vocês. Obrigada. Esse presente carregado na simbologia desde a cor, né? O dourado remete à questão da luz e gostaria de presentear vocês, tá bom? Com essa lembrancinha. Aí, pessoal, as coisas melhorando, a gente ganha até presente. Vou deixar aqui. Tá linda. A gente abre. Com certeza. Augusto, conta um pouquinho pra gente, cara, da sua trajetória. Como que você chegou no cenário de investimentos? Claro. Qual caminho você trilhou? Vamos lá. Primeiro falando Augusto por Augusto, né? Eu tenho 38 anos de idade, sou casado com a Caroline, tenho um filhinho de 3 anos de idade, que é o meu xodó. Comecei nessa área financeira em especial há 20 anos atrás, onde eu ingressei no banco de varejo, né? Nesse banco de varejo fazia oferta de produtos e serviços. E eu sempre tive, Rodolfo, comigo, muito carregado por histórico de vida, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Nasci na zona oeste de São Paulo, ali no bairro do Rio Pequeno, muito próximo à região de Osasco, né? Ali, fundamentalmente, era uma periferia. E eu encontrei nos estudos uma forma de buscar, né? Crescer profissionalmente e crescer pessoalmente também, né? Então, falando desde lá de trás, o Augusto, ele sonhava em ser publicitário, né? Que bacana. Quando eu era pequeno, eu via aqueles comerciais, via como que era o posicionamento das marcas, né, na televisão, e falei, poxa, eu quero ser publicitário, quero fazer o que esse cara faz, né? Levar a comunicação para as pessoas por meio das empresas, né? E, poxa, dali fui tentar buscar, entender como é que funcionava esse mercado, né? Então, como formação, eu sou publicitário. Fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, né? E aí, como a maioria das pessoas que vieram de periferia e tiveram alguma necessidade, alguma dificuldade na vida, né? Tiveram, como seu primeiro emprego, né? A chance de se desenvolver. E comigo não foi diferente. O primeiro emprego formal que eu tive, né, antes de outros dentro da informalidade, trabalhando como garçom e demais, foi nesse grande banco de varejo. E aí, nesse primeiro momento, era justamente para poder conseguir pagar a faculdade. Só que eu comecei a gostar do negócio, né? E aí, começando a gostar do negócio, eu fui me especializar, né? Entrei nesse grande banco de varejo aos 18 anos de idade. E aos 21 anos de idade, né, já formado já em publicidade e propaganda, por gostar do negócio também, eu comecei a me especializar e tirar alguns certificados profissionais voltados para essa área de atendimento bancário em especial, né? E aos 21 anos eu consegui o meu primeiro cargo de liderança, quebrando até um paradigma naquele grande banco de varejo. Pela né? idade. Pela minha idade, né? Porque
Eu, como eu comentei, eu tenho 38 anos. Na época, esses 21 anos era um diferencial. E esse grande banco de varejo, ele tem uma cultura, né, muito fechada ainda. Não é uma cultura aberta, né, onde oxigena por meio de a contratação de outras pessoas. Então, ele pega o funcionário da base e leva esse funcionário, claro, né, diante de vários desafios e objetivos são colocados, até o posto maior de diretor e presidente do banco. Né? E aí, nesse momento, com 21 anos de idade, eu recebi essa responsabilidade de gerenciar pessoas voltada aí para a área de finanças, né? Então, eu tinha sobre minha responsabilidade uma área que eu comandava 21 pessoas e essas 21 pessoas faziam atendimento a clientes fazendo venda de produtos e serviços bancários. 21 pessoas, não é fácil lidar. Isso foi bem bacana e deu um belo norte e me construiu bastante como profissional, né? Tão novinho, né? Bastante. Aí você pegou gosto. Peguei gosto. E aí eu reconheci ali a minha vocação, tanto no sentido de gerenciar pessoas, quanto no sentido voltado para a área de finanças em especial. E aí depois não parei mais, né? Depois dessa faculdade de Publicidade e Propaganda e essas certificações profissionais que eu tirei para atender ao público da área financeira também, acabei agregando outras especializações também para o currículo. Então, além da Publicidade e Propaganda, sou formado, de novo, Publicidade e Propaganda com a pós-graduação de Administração de Empresas, um outro MBA em Marketing, para conversar justamente com essa Publicidade e Propaganda. Fiz uma nova pós-graduação em Gestão de Negócios e uma última em Engenharia da Manutenção, justamente para poder conhecer um pouquinho como que trabalhava sobre a ótica de qualidade, mas num outro contexto paralelo que eu ia tocar um pouco mais para frente. Voltado para a indústria. Exatamente, um pouco mais para frente, né? Mas como curiosidade, né? Entendi. Nesse tempo que eu trabalhei nesse grande banco de varejo, acabei atuando por uns 12 anos por lá, né? E aí veio um segundo grande banco de varejo também que me fez uma proposta, e aí naquele momento fazia sentido por questão pessoal e financeira, né? A proposta foi realmente muito boa e eu acabei pulando o muro, porque eles basicamente eram grandes concorrentes. Mas te valorizou mais. Exato. E aí eu fui atuar com o começo do que é a minha carreira hoje, né? Fui atuar com um cliente alta renda, atuar com um investimento, mas dentro de uma forma muito embrionária, porque a área de investimento deste grande banco estava sendo construída, né? Então, claro, de maneira indireta eu posso dizer que ajudei a construir um pouquinho, tijolinho por tijolinho. Fui um dos pioneiros. Lá em 2012, onde não se falava em gestão de patrimônio no Brasil, né? Então, ali naquele momento, buscava clientes no mercado com um patrimônio acima de R$1 milhão. Então, ali foi um projeto que estava iniciando para o que eu definitivamente faço hoje, né? Hoje eu trabalho numa das maiores corretoras do Brasil, tá? Eu ajudo a pessoas a investirem melhor. Eu sou especialista de investimentos, né? E basicamente é isso. Agora me diz uma coisa. Pessoa, a partir de quanto a pessoa pode se tornar um investidor? Eu tenho um salário, eu ganho um salário mínimo. Certo. E gostaria de começar a investir. Para aprender, para se familiarizar com o aplicativo ou com a corretora, entender quais são os meus ganhos, mesmo investindo pouco. É possível? Sim. Hoje, essa grande corretora, não só a grande corretora, eu acho que o que é a função de um bom especialista de investimentos, Rodolfo e Fê, é a gente quebrar esse paradigma, né? Eu acho que é muito cultural e é muito enraizado no brasileiro, mas isso é um dogma que foi construído desde lá de trás por conta dos nossos pais, né? Nossos pais tinham como princípios de investimento imóvel e poupança. Essa né? Caderneta de poupança, lembra? Preciso comprar uma casa para alugar. Exato, e tinha aqueles mais ortodoxos ainda que guardavam dinheiro dentro de uma mala ou então debaixo do colchão, né? Exatamente. Então hoje, Rodolfo, um bom especialista de investimento, um bom consultor de investimento que vai levar a sério a profissão, ele tem como princípio básico democratizar
a soluções de investimento. Então, o que eu quero dizer e respondendo a tua pergunta? Você vai desde o cara que quer poupar R$10 por mês ao cara que tem uma capacidade financeira de poupar. Com R$10. Hoje a gente já consegue, tem investimentos que a gente já consegue já acessar com valores menores. E assim, desculpa a ignorância, Por favor, mas que isso? quando a pessoa ela quer investir, que seja um valor simbólico aí de R$200, você instrui para que ela consiga fazer, né, sozinha, ou você quem faz? Fê, na verdade, para que você tome uma decisão de investimento, o especialista de investimento, ele fundamentalmente tem que conhecer o teu perfil enquanto pessoa e enquanto investidor. Então tem uma entrevista. Exato. Né? Essa entrevista nós chamamos de consideração de perfil do investidor. A partir do momento que a gente traça o perfil do investidor, eu preciso saber qual é o teu momento de vida e qual que é o teu objetivo enquanto investidor. Qual que é o momento de vida do Rodolfo e da Fernanda? São pessoas que têm uma faixa etária? Qual é o momento de vida? São pessoas que têm filhos? São pessoas que têm uma responsabilidade financeira a ser paga? E isso vai traduzir em quanto ela vai poder, dentro de uma ótica orçamentária, e aí eu estou falando de despesas pessoais, né? De quanto que ela vai poder economizar mensalmente. Aí eu já traço o primeiro plano dentro do perfil do investidor, né? Para traçar os demais. Quais são os demais? Qual é o período de investimento que o cliente quer? Qual é o retorno que o cliente quer? O cliente aceita incorrer em algumas perdas? O cliente ele é conservador, ele não quer perder dinheiro com isso? Qual que é o horizonte de tempo que ele vai deixar esse dinheiro economizado, guardando, né? Então tudo isso a gente leva em consideração numa boa decisão de investimentos, numa boa entrevista para análise de perfil do investidor. Entendi. É interessante porque muitas pessoas me perguntam. E eu já falo logo do Augusto. Obrigado. Porque não tenho esse know-how. Falo, tem o cara certo para te indicar. Não sou o cara certo. Consigo fazer minhas economias e meus investimentos, porém não sei se é o jeito correto. Não sei se é o ideal, mas eu vou seguindo. Agora, como você é assessorado pelo cara certo, tô mais tranquilo. Pô, que bacana. Provavelmente a Fê vai também seguir nessa linha, Aliás, porque... a gente já estávamos falando, tem uma semana, sobre isso. E, inclusive, outras pessoas conhecidas que, falando sobre isso, decidiu voltar para a faculdade. Olha só o tempo que assim, perde, né? Ter que estudar algo que é possível ter uma assessoria, né? Claro, com certeza, com certeza. E o mais interessante, que ainda falando sobre a ótica de democratizar os investimentos no Brasil, justamente por conta dos nossos pais, né? Que nos ensinaram, não de forma errada, é porque o mundo era diferente, a economia era diferente. E aprenderam desse jeito. E, basicamente, a informação era diferente. Hoje, veículos de comunicação como esse que a gente está tendo hoje, esse bate-papo aqui por meio do Dolphcast, né? É de levar conhecimento para as pessoas. E quanto mais conhecimento é poder. E a gente consegue fazer, por meio desse conhecimento, estruturas e levar aprendizado para as pessoas. E aí, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, por meio do aprendizado, ela tem mais segurança de tomar algumas decisões. E isso é em todas as óticas da vida, né? Todas as esferas da vida. E sobre a ótica de investimentos, não podia ser diferente. É assim também. Então, como o comentário que vocês fizeram, é fundamental que a pessoa, por meio de uma comunicação, seja impactada, né? Sobre a importância de realizar boas escolhas sobre a ótica de investimentos. E aí, você encontrando aí um bom especialista, uma boa pessoa que tenha o conhecimento e que agregue, que seja consonante com o seu modo de pensar, com o seu perfil de investidor, pronto, o sucesso está feito. A pessoa tem que entender até onde é válido para ela. Com certeza. Se tem alguém com essa especialização e consegue expor todos os cenários para essa pessoa, fica muito mais tranquilo. Com certeza. E quando é indicado, é melhor pela confiança. Verdade. Tá mexendo com o dinheiro da pessoa. Sim. Não é qualquer coisa. A pessoa não vai confiar. Eu vi um anúncio na internet, eu vou investir meu dinheiro. Não funciona. Pelo menos eu não consigo. Eu indiquei para Fê, indiquei para outros amigos e parceiros porque eu confio em você e sei que a gente vai estar em boas mãos. A pergunta que as pessoas mais fazem para mim:
Rodolfo, você sabe me falar com quanto tempo eu conseguiria me aposentar? Falo, gente, eu não sou especialista em investimento, mas eu acredito que você tem que ter um capital bem relevante. Se você for analisar juros de mercado, para você chegar a se aposentar, primeiro você tem que entender quanto é seu custo de vida. Tem gente que com R$2.000 está tranquilo, está aposentado. Tem gente que com 10 já não está. Perfeito. Falei alguma besteira? De forma alguma, Adolfo. Você está coberto de razão. Hoje, se eu posso agregar um pouco mais de informação nessa questão, quando a gente fala sobre a questão da visão de longo prazo, eu acho que essa é a melhor forma de você ter aí um sucesso dentro da estratégia de investimento que você quer adotar. Quando a gente fala sobre a questão do plano previdenciário que você quer montar, a perpetuidade de renda que você quer considerar com isso, a gente não tem uma conta fixa. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um objetivo e cada pessoa tem dentro do seu orçamento mensal, né, de gastos, aporte mensal. Um aporte que pode fazer e uma expectativa, né? Hoje a expectativa do brasileiro aumentou, né? De 10 anos para cá. Antes a gente tinha uma expectativa de 70 anos e hoje essa expectativa beira próximo aos 80 anos. E isso vai mexer também com a questão previdenciária, né? Hoje, por exemplo, a gente leva em consideração o Rodolfo, a Fernanda, qual é a idade deles, em especial, quanto que eles podem economizar por mês e quanto que eles querem ter de renda no futuro. A partir desse momento, eu já traço o primeiro plano. O segundo plano é identificar a partir de que momento que vocês querem tirar o pé da questão profissional de vocês, do que traz dinheiro para vocês, né? Eu quero tirar o pé com 56 anos de idade, quero tirar o pé com 65 anos de idade. Então eu digo que essa conta não é uma conta fixa, é uma conta que ela é dedicada a cada pessoa em especial, porque a gente vai trabalhar justamente a questão do que pode ser economizado, qual é a expectativa de vida que ela quer ter, quanto que ela quer ter de renda e de retiradas no futuro, para que a gente possa traçar justamente o quanto por mês que a gente pode para atingir esse objetivo. Entendi. Se a pessoa falar para você, Augusto, eu quero chegar no meu primeiro milhão com 60 anos. Vamos dar o exemplo da minha idade, eu tenho 36. Perfeito. Quero chegar nos meus 60 anos com 1 milhão na conta investido. Essa conta é tranquilo de fazer? Tranquilo. O que a gente vai considerar nessa conta em especial? De novo, o que você gera de receita, qual é o seu salário basicamente, que você pode traçar para mim. Augusto, hoje eu tenho uma renda de 5, 10, 15, 20 mil reais. E hoje eu tenho como possibilidade economizar 30% dessa renda, né? Certo. Será que com esses 30%, né, de 5 mil reais, por exemplo, eu consigo em 10 anos chegar a 1 milhão de reais? A gente tem que traçar como melhor dizendo, a gente tem que montar essa estratégia. E dentro dessa estratégia, Rodolfo, eu posso montar mecanismos que podem fazer você chegar mais rápido ou não. Quer ver um exemplo? Por meio de uma carteira conservadora, onde eu vou pagar para você uma determinada taxa de juros que já vou combinar com você na largada ou não, juros pré-fixados ou pós-fixados, eu consigo traçar em 10 anos quanto eventualmente você pode ter. Com uma estratégia de renda variável, aí eu estou falando do mercado de ações, né? É uma outra estratégia, uma outra forma de analisar. Com uma carteira moderada, risco, né? Totalmente. A carteira de renda variável ela é basicamente fundamentada no risco, né? Existe até uma máxima de mercado, quanto maior o risco, maior o retorno. Ou o prejuízo. Ou o prejuízo. É interessante as pessoas, porque muita gente não... Existe uma possibilidade de você se antecipar para que eu não corra esse risco? Existem variáveis controláveis e incontroláveis. Existem problemas sistêmicos e não sistêmicos que podem impactar nesse processo. Aí eu vou sair desse questão de economês e esse vocabulário financeiro e trazer um pouquinho mais para a realidade das pessoas, né? Existem problemas, por exemplo, do ambiente econômico que são problemas que a gente consegue identificar. Por exemplo, nós estamos agora vivendo um pós-pandemia, onde a gente sofre um processo inflacionário justamente por conta de problemas que a pandemia nos causou, e aí vai nos dar um norte, né? Então, cada momento econômico e cada momento pode traduzir uma forma diferenciada, e isso acontece sim. Entendi. Toda decisão de governo
Pode interferir Pode. na taxa de juros. Totalmente. Na decisão dos investimentos, a gente pode colocar dessa melhor forma, né? A decisão de investimentos ela é basicamente tomada por questões econômicas, né? E aí o governo influencia muito nas questões econômicas, porque é ele, o agente, é um dos agentes de controle econômico que pode, né, gerar um desbalanceamento ou um balanceamento aí para a decisão de investimentos. E digamos que eu investindo hoje, daqui uns 3 anos eu queira parar, eu posso? Pode. Perco o que eu já investi ou não? Não necessariamente. Você só vai perder a partir do momento que você não fez uma boa estrutura de investimentos, colocando investimentos com alto risco e sem ter um acompanhamento, né? Ou a partir do momento que você faz aí a paralisação dos seus aportes mensais, aquilo que você construiu, ele vai continuar gerando rendimentos para você, né? Ai, que legal. Até o momento de você realizar aí o saque ou o resgate desse investimento para alocação em uma outra dinâmica que você queira colocar. Existe o investimento mês a mês ou eu tenho que colocar um prazo fixado? Eu quero 12 meses. Chegou no 10º, eu quero parar. Tem algum prejuízo nesse meio do caminho? Não, Quero sacar. de Que é forma igual alguma. o título de capitalização, né? É. Tô perguntando por isso, porque leiga do assunto, a gente acaba colocando num título de capitalização. Aham. E aí a gente coloca com um prazo, antes do prazo você parar, você perde tudo. Boa. Título de capitalização ele não é um investimento. Título de capitalização ele é um mecanismo de correção monetária que a gente chama, né? Então ele não serve para que você agregue valor e tenha retorno financeiro com ele. O objetivo do título de capitalização, e eu digo isso com conhecimento que eu já fiz muita venda lá atrás daquele primeiro banco de Já ofereceu de bastante. Um pique. O mote dele e o objetivo dele é fazer com que você tenha uma disciplina mensal de guardar, essa é a melhor palavra para esse tipo de produto, guardar um dinheiro, só que o mote dele é justamente fazer com que você concorra a prêmios. Então ele vai trazer para você de forma pessoal aquela disciplina de você guardar um dinheiro. E isso é bacana nesse mecanismo, nesse produto em especial. Mas ele não é um investimento, né? Ele não pode ser considerado um investimento. Por quê? Ele vai gerar uma remuneração por meio de uma correção monetária, né? Hoje, a título de informação, alguns investimentos, aqueles mais tradicionais, tirando a linha de renda variável, né? Alguns investimentos na linha mais tradicional vai te pagar o chamado DI. Alguém já sabe mais Não ou menos o que é conheço. DI? Não. Existe uma taxa básica no Brasil chamada Selic. Essa taxa básica é que vai servir como referência para a precificação do mercado em especial, seja na taxa de juros de empréstimos para o mercado ou seja da ótica de pagamento de remuneração de investimentos, né? Então esse DI é ele quem vai nortear os rendimentos para uma classe de ativos, para uma classe de investimentos propriamente dita, né? Então, diferente do título de capitalização, ele sim vai te gerar rendimentos e vai fazer com que você possa ou não ter um bom poder de compra. Por quê? Você tem uma outra ótica quando você faz os seus investimentos. Teu poder de compra é baseado sobre a ótica de inflação. Um bom consultor de investimento e uma boa estrutura de investimento, ela está ligada no que o DI pode te oferecer versus o que a inflação vai corroer desse investimento. Em janeiro eu tenho R$100, eu compro a mesma coisa que eu compraria em dezembro com esses mesmos R$100, esse gap que eu tenho de 12 meses é o que a inflação pode me agregar ou não. E aí o DI vai fazer somente com que agregue dentro da ótica de investimentos. Entendi. Agora o longo prazo, investimento de longo prazo, ele não muda a taxa de juros, certo? Depende. Sabe por quê? Eu tenho essa dúvida. Boa. É uma dúvida que é muito questionado por alguns clientes em especial. Quando a gente fala de investimentos, a gente tem duas dinâmicas dentro do conceito de renda fixa. Uma taxa pré-fixada, ou seja, eu já acordei com você logo na largada, Rodolfo. Você quer que até o final de 10 anos, vamos colocar que o seu longo prazo seja 10 anos. Certo. Porque cada cliente tem o seu Tem um longo caso. prazo, né? Certo. Tem cliente que o longo prazo dele, uma pessoa de 60 anos, que o longo prazo dele é de 10 anos. E tem cliente com 20 anos que o longo prazo dele é 80 anos. Então, são tempos diferenciados.
Se eu tenho uma estrutura que me paga pré-fixado, eu já estou definido com ele logo na largada quanto que ele vai ganhar do momento 1 ao momento 10, que é lá o 10º ano. Então eu combinei com você que eu vou te pagar 10% no ano. Boa, fixei com você. Existe uma outra dinâmica, chamada pós-fixado. O pós-fixado, ele flutua de acordo com que... Lembra aquele que eu falei da taxa Selic, da taxa DI? O que o mercado direcionar é aquilo que eu vou fazer para você, pagamento para você como pós-fixado. Então hoje eu indiquei para você que eu vou fazer pagamento de 100% do que der o DI para você. O DI hoje, 2023, a gente está falando na casa dos 13,25. Nós estamos com uma expectativa de mudança da taxa Selic e isso vai fazer com que o DI também venha a ter essa mudança, né? A projeção do Boletim Focus. Boletim Focus é um boletim, né, de análise mercadológica e econômica que o Banco Central, que é o órgão regulador dos bancos e do sistema financeiro, né, ele faz e ele indica para o mercado. Olha, para esse ano, até o final do ano, a gente vai ter uma taxa de 13,75, que é o caso de hoje. Para o ano que vem, nós estamos projetando uma taxa de 12%. Quando eu falo do DI, o DI sempre ele tenta se aproximar a essa taxa Selic. Hoje, 13,25. Ano que vem, eu disse, com base no Boletim Focus, que ela vai ser de 12. Então, o DI vai pagar 11,75. Sempre, geralmente, não é um racional, tá? Geralmente 0,25. Boa, não é regra. Sempre 0,25 a menos ali do que a taxa básica referencial, né? A gente tem, dentro dessa categoria de pós-fixado, o que der o DI naquele ano em especial. Começamos 2023 com 13,25. 2024, 11,75. Te paguei no primeiro ano 100% de 13,25. No segundo ano, te paguei 100% de 11,25. Por isso que dentro da categoria de pós-fixado, ela oscila um pouco, Rodolfo. E qual seria mais vantajoso? O pré-fixado ou pós-fixado? Boa pergunta. Não existe um mais vantajoso. Existe uma leitura de mercado e essa leitura de mercado ela tem que ser muito bem acompanhada pelo seu consultor de investimento, pelo seu assessor de investimento, que é ele que vai fazer essa análise. Por exemplo, vale a pena eu investir agora num pós-fixado, sabendo que a gente não tem teto para que a gente aumente ainda mais a taxa de juros do Brasil? Só a título de informação, Fê e Rodolfo, a taxa de juros elevada no Brasil, ela trava o crescimento econômico de um país. Toda taxa de juros que ela é muito elevada, ela faz com que o crédito seja elevado e algumas pessoas que são deficitárias do ponto de vista de dinheiro, elas precisam bater na porta do banco e falar, poxa, me dá um empréstimo aí para eu poder acompanhar o orçamento de casa, fazer a aquisição de algum sonho, antecipar algum projeto. Com a taxa de juros elevada, eu travo isso. Por quê? Fica mais caro a contratação do crédito, né? As pessoas elas acabam tendo mais dificuldade, né, para poder captar, né? Ao passo que se eu tiver uma taxa de juros menor, isso acontece, né? E aí o crescimento econômico também acontece, porque as pessoas conseguem financiamento de uma forma mais fácil, porque elas conseguem encaixar dentro do orçamento delas. Fazer toda essa leitura para a pessoa. É isso, a gente consegue fazer toda essa leitura para a pessoa. E por isso não tem uma dinâmica, qual que é melhor, o pré ou o pós. Depende do momento econômico, né? Depende da leitura de projeção econômica. De novo, Boletim Focus, o ano que vem, quanto que projeta? Ah, projeta subir ou projeta descer? Se projeta subir, excelente, vamos investir no pós-fixado, porque ele vai te pagar o que der depois, pós-fixado. Mas essa mudança, eu consigo fazer em qual momento? Hoje, acerto com você, vamos no pré-fixado, 10%, exemplo. Daqui 2 meses... eu consigo mudar para o pós ou é anual? Depende do produto que você contratou. Rapaz, é complexo mesmo. Todo é um estudo que você tem que fazer de pessoa para pessoa. É personalizado. Sim, é personalizado. Investimento, ele sempre rege sobre a ótica da personificação, Fê. Agora, me tira uma dúvida. Claro. Poupança. Porque até onde... né, essa informação chegou para mim, se você deixa o dinheiro ali guardado na poupança, que seja por uns 10 anos, um valor X de R$1.000 por mês, por 10 anos na conta poupança. Me falaram que no título de capitalização os juros é maior. Não necessariamente, Fê.
Por que eu estou dizendo? Hoje, na verdade, hoje não, desde 2012, a regra da poupança sobre a ótica de remuneração, ela mudou um pouco, né? A regra da poupança antes é pagar TR mais 0,5%. TR, taxa referencial, que é um cálculo que o Banco Central, né, rege para poder fazer pagamento de algumas despesas, mais um 0,5 ali. Então, em termos absolutos, a poupança vai gerar uns 6% de rendimento para o cliente, né? É muito próximo de que um título de capitalização pode pagar, dependendo do título de capitalização. Mas lembra que eu comentei que o título de capitalização ele não é um mecanismo de investimento? Ele é um mecanismo como se fosse uma conta remunerada e para poder trazer justamente o apelo do sorteio e uma disciplina para as pessoas em especial. Quando eu falei que a regra da poupança ela mudou lá de 2012, dependendo do parâmetro de taxa de juros do Brasil, ela pode pagar 70% do que der esse parâmetro. Então, por exemplo, hoje, com a taxa de juros superior a 8%, eu vou te pagar TR mais 0,5%. Ou seja, 6% ao ano. Quando eu tiver uma taxa de juros principal abaixo de 8%, eu vou pagar 70% do que tiver esse range. Então, por exemplo, se a taxa de juros tiver 2, 3, 4, 5, 6%, vou te pagar 70% disso. E aí é possível, Fê, observar que dentro desse mecanismo, né, que é o título de capitalização, e algumas oportunidades, aconteça dele pagar até mais que a poupança. Isso é bacana. Então a poupança não é o melhor caminho, certo? A poupança ela é um mecanismo, né? Ela é um caminho, ela porém não é o caminho. melhor. Ela não posso dizer que ela não é o melhor, Rodolfo. Ela tem as suas particularidades, ela é a porta de entrada para o mercado de investimentos, é assim que eu posso dizer. E que é de uma forma segura, né? A poupança ela é vista assim, né? Depositou ali todo mês, vai ficar ali, que o juro seja alto, seja baixo, tá seguro ali. É isso. Diferente, É né, isso. A conta poupança, a conta poupança ela não paga imposto de renda, o que já é relevante, porque outros mecanismos de investimentos você tem uma questão tributária. Essa era uma das perguntas. Tem uma questão tributária. Aí eu descobri esses dias. Que eu falei, vou começar a fazer investimento. Fui apresentar você para a pessoa, o cara falou, eu tenho interesse, mas eu fico preocupado com o imposto de renda. Eu falei, aí eu já não vou poder te responder. Olha, a minha ignorância. Eu fiquei pensando, se eu tenho dinheiro na conta poupança, o imposto de renda não usa, eu tenho que tirar para poder não ter que ficar pagando todo final de ano? Porque não. Eu pensei que tivesse que pagar. Não. E além disso, né, trazendo um pouquinho de informação também, existe um demonstrativo que todos os bancos eles apresentam mensalmente para a Receita Federal. Antes tinha um nome de DMOF, que era Demonstrativo de Movimentação Financeira. Então, muitas pessoas tomavam essa prática, mas chegava dia 31 para não virar para o outro ano, para não identificar, sacava. Mas hoje em dia não tem como escapar. Já tem um relatório mês a mês. Todos os meses os bancos indicam quanto que a gente teve movimentação bancária. Não escapa. Mas, sobre a ótica conceitual, poupança não tem cobrança de imposto de renda sobre nenhum aspecto. Não sabia. Então, independe. Se ela vai estar dentro do DMOF, que é o Demonstrativo de Movimentação Financeira, ou não, ela não vai cobrar. Diferente de outros investimentos. E aí, esses outros investimentos, como que ele vai cobrar o imposto de renda do cliente em especial? Sempre sobre a questão do tempo, do prazo que o cliente tem e sempre sobre os rendimentos. Nunca sobre o valor principal. Nunca não, né? Existem alguns produtos que você cobra sobre o principal, né? Entendi. Mas sempre sobre o rendimento. Então, só para ficar mais claro pro pessoal. Se eu coloquei R$1.000, ele rendeu R$100, o imposto de renda é descontado dos R$100. É isso aí. Não do aporte inicial. É isso aí. E ele vai ser descontado a partir do momento que você gerar o resgate desse dinheiro, né? Então, entendi. Então não é mês a mês ou anual esse desconto. Não. A partir do momento que vai retirar, exatamente. Ele já identifica o tempo que você ficou com o investimento. Então, por exemplo, existem faixas de cobrança de imposto de renda sobre esses rendimentos. Então, de 0 a 180 dias, 22,5. De 180 até 360 dias, 20%. E aí depois ela vai diminuindo de 20% para 17,5% até chegar na sua última alíquota, que é 15%. Sempre sobre os rendimentos.
Então, às vezes é por isso que as pessoas falam, eu tirei rápido, Isso perdi mais. teve uma tributação maior. Entendi. Devido aos tributos, não é nem pelo plano que foi feito. Exatamente. CDB. Qual que é a diferença? Porque tem os nomes. Uhum. Não conheço todos os nomes, mas o banco me oferecia. Certo. CDB, renda fixa. Uhum. Acho que era esse o nome. Isso. E tinham outros nomes, mas eu nunca me interessei. É interessante? Sim, é interessante. O CDB, ele é um dos produtos de investimento que dentro da caixinha de renda fixa, existe a caixinha de renda fixa, a caixinha de renda variável, os investimentos de categoria moderado. Então o CDB está dentro daquela caixinha de renda fixa. Ele é um bom produto, ele é um bom mecanismo, ele é ofertado geralmente por bancos, né? E ele sempre vai pagar o DI, seja no pós-fixado. Lembra que eu comentei com você? Geralmente 100%, tem banco que precisa captar mais e dá mais apetite para o cliente, chega a negociar 130% do DI, geralmente é assim que é a oferta, e tem aqueles que são pré-fixados. Então, um CDB pré-fixado a 13%, a 11%, a 10%. Mas é um bom mecanismo. 13% é interessante, dá mais de 1% ao mês, não tá ruim. Lembrando que você tem o desconto do imposto de renda. É. Tem. Só não a conta poupança que você tá livre disso. Só a conta poupança que você está O livre resto disso. você perde do mesmo jeito. Mas aí você está falando de um produto, por exemplo, que por mais que você tenha a dedução do imposto de renda sobre a rentabilidade, estou dizendo que você vai remunerar ali com 13%. Vamos supor que você ficou o tempo total. Você vai descontar 15% dos 13%, né? Certo. Ainda assim é maior do que os 6% que uma conta poupança pode pagar. Ah, tá. E essa que é o interessante. Nossa, é muita informação. É Nossa, é bastante. muito difícil, né? Por isso que é importante marcar com ele, Sim, sentar para ele claro, explicar. eu, por exemplo, porque, nossa, amanhã eu já não vou saber mais nada. Não, que isso. É muito difícil. Amanhã, o WhatsApp do Augusto. Ah, sim. Augusto, socorre, que eu fiquei com dúvida, agora eu quero tirar as dúvidas. Mas é bacana. É bacana o formato, a questão do programa também, né? Levar esse tipo de conhecimento é para levar formação. Informação e poder. As pessoas com mais informação, com certeza elas vão ter aí uma escolha melhor a ser feita. Sim. E sabe o que é pior? Às vezes a pessoa ela pensa que a faculdade ela vai passar essas informações e não vai. Eu conheço pessoas que já trabalharam em banco, que com a aposentadoria participaram, né, de investir o dinheiro todo de uma vida inteira em algumas propostas que surgiram, inclusive também aquele, como que é? Triângulo? Não? Pirâmide, Fê. Pirâmide e perdeu tudo. Fê, infelizmente é um mal do Brasil. Embora nós estejamos agora começando com uma propagação maior de conhecimento e informação para a população, ainda a gente tem uma carência ainda, mas essa carência está ligada justamente à questão cultural e à questão do ensino do Brasil. Como você bem pontuou, é muito difícil na faculdade você ter esse tipo de construção. Está começando agora, né? Evoluir, né? Ensinando as crianças sobre a responsabilidade financeira. Então, trazendo um dado aqui que é triste a gente falar nisso. Tem mais gente investindo na pirâmide financeira do que de pessoas na Bolsa de Valores. Hoje, e isso mudou bastante, que a gente cresceu bastante o número de pessoas que investem na Bolsa. Hoje a gente está falando de 3 milhões e 600 pessoas que têm os seus investimentos na Bolsa de Valores e a gente tem um percentual muito maior investindo em pirâmide financeira. Por quê? Questão cultural. As pessoas às vezes querem ter um ganho rápido ao invés de um ganho perpétuo e de longo prazo. O ideal, na minha visão, não sei se é a visão correta, mas eu acredito que investir na base seria a coisa certa. Na escola, não se fala de dinheiro. Pelo menos nas escolas que eu passei, Não se fala. Nunca falaram para eu poupar. A diferença entre custo e valor e preço, essas diferenças que existem, que a gente só consegue entender quando fica adulto, que tem as nossas despesas fixas, as despesas variáveis, na escola não ensina. Sim. E a gente cresce com uma imagem do mundo. É verdade. O que a gente acha, o que o colega falou, o que alguém falou, e nem sempre é o correto.
eu acredito que se coloca como matéria, base. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 5. Eu treino financeiro com elas em casa. Espetáculo. Comprei dinheiro daqueles de mentira Uhum. e ensino qual nota é o valor de cada nota. Espetáculo. Faço ela comprar alguma coisa na minha lojinha virtual, na nossa imaginação. E dou troco errado. A menorzinha ainda passa batido, que ela não sabe fazer muita conta. Mas hoje elas têm noção do que é dinheiro. O que dá para comprar com cada coisa. Quando eu era criança, meu pai pegava um monte de moeda, colocava na minha mão, vai comprar doce. Mas sabe qual que é a diferença? Eu lembro quando eu era criança que meu pai dava mesada, né? Uma vez por mês. Não era grande coisa, mas era uma mesada. Naquela época, a cultura não era pegar o dinheiro que fosse hoje R$ 100 que a criança tem, ou um pai de uma amiga dava proporcional à idade, que era legal. Que fosse R$ 100. Ensinar, você vai gastar metade, a outra metade você guarda. Já a minha filha foi o contrário. A gente dava o dinheiro para ela, era uma luta, um sacrifício para ela gastar. Ela não queria gastar. E aí, não. Você tem que gastar um pouquinho e guardar outro pouquinho. Nem é saudável gastar tudo, nem é saudável guardar tudo. Você tem que ter um controle onde você guarda e você usa para algumas coisas suas, né? Hoje ela já tem essa organização financeira. Isso é bacana. Né? Com 16 anos, ela tem essa organização, assim. Às vezes eu até falo, né, de última hora, o meu marido também, quando precisa pegar um Uber, né, e pergunta para ela, você tem alguma coisa aí? Porque hoje em dia é só cartão, né? É Pix para tudo. Ela tem, porque ela guarda. Né? Até falo para ela, nem tudo que você vai usar o dinheiro, você usa o seu. Porque a gente também tem que também te dar esse dinheiro para você usufruir. Mas é muito diferente da minha época, quando tinha a idade dela. O que me dava era tudo em bala. E até recentemente, tá? Não foge muito, não. Eu não conseguia guardar, né? Ver o dinheiro ali e deixar ele ali. Eu tinha que usar ele para poder me sentir bem. Essa educação faz uma diferença muito grande. Faz. E mudou bastante o mundo, o governo, de uns tempos para cá. Essa questão da educação financeira, ela é muito importante. Mas eu vou trazer um tema aqui que vocês vão se lembrar, né? Do porquê que isso aconteceu na nossa geração. Estou dizendo na nossa geração, dessa casa dos 30, né? No ano de 1990, a gente teve uma quebra muito grande. Eu acho que ficou muito conhecida pelos nossos pais, que foi o confisco da poupança. Vocês lembram disso? Meu pai. Teve um governo em especial que, para poder reduzir a liquidez dos mercados, ele fez o confisco da poupança do dinheiro das pessoas. E as pessoas, em virtude da questão da inflação também, começaram a fazer muitos gastos, né? E a gente, pelo menos vou falar por mim agora, a gente cresceu naquele momento, né? Sabendo que a gente tinha que gastar naquele momento, porque no dia seguinte ia ter um valor mais elevado, porque a inflação estava muito alta, e o dinheiro que estava no banco, o governo tomou, né? Por meio do confisco da poupança. E a gente cresceu nisso, né? A partir da década de 90, os anos 2000, com a nossa entrada para o mercado de trabalho em especial, né? Eu acho que a partir dali que a gente começou a ter uma dinâmica e um respeito um pouco diferente pelo dinheiro. E aí cabe a gente, nesse momento, né? Por esse aprendizado que foi na marra, foi na força, a educar nossos filhos diferentes. Por isso que, muito bem colocado pela Fê, ela vem ensinando a filha dela dessa maneira. Mas a gente, né, carrega um histórico que não foi criado justamente Mas, olha, foi pelos as nossos duras pais. penas que eu aprendi isso. Eu imagino. Né? Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de usar o dinheiro de uma forma bem gasta e de guardar e ver ele lá. Né? Não é muito, mas está lá. Eu sei que, né, numa necessidade eu tenho de onde tirar. Mas antigamente não. O que entrava eu usufruía. Precisando ou não precisando, era uma questão de necessidade pessoal. De gastar. De gastar mesmo. Eu imagino. De gastar mesmo. Imagino. Eu preciso de um tênis, tem 10 no guarda-roupa. Eu preciso de uma camisa, mas tem camisa com etiqueta, não usou. Eu conheço algumas pessoas, não vou citar nomes, pode ficar tranquilo. E não vou citar você. Que tem roupa no guarda-roupa a perder de vista com etiqueta. Que dor com mas etiqueta. Mas tem a compulsividade por comprar. Eu não sei se é uma memória da infância, uma escassez, eu não tinha, agora eu tenho condições.
Eu acho que também faz parte, viu? Faz, mas eu não vou enveredar para essa área em especial, que não é muito a minha praia, mas dentro da psicologia a gente tem as questões comportamentais, né? E os vieses comportamentais a gente, né, estuda quando a gente vai falar sobre a ótica de investimentos, né? E a gente consegue traçar dois tipos de pessoas, as pessoas que são consumistas e as que são consumiristas. Qual que é a diferença básica delas? A consumista, ela não pode ver esse copo porque ela quer comprar, porque quer comprar, porque quer comprar. Vai Pelo usar fato outra de coisa. comprar. Exato, pelo fato de por comprar. O consumirista não. Ele vai comprar aquilo que é necessário. Eu preciso comprar esse copo? Não, não preciso. Então não vou comprar. Nossa, Esse tô é um nesse perfil patamar. consumirista. Eu nem sabia que era consumirista. É verdade. Cheguei nesse patamar. Isso bonito. isso é um viés comportamental. Eu quero. Você quer- Eu posso. Eu consigo comprar? Tem algumas perguntas que hoje eu faço. Tem. Eu vou Boa, usar? boa. Antigamente eu ia pelo desejo. Tô É. desejando um copo desse. Eu achei ele bonito. Deixa eu ver no meu bolso. Tem o dinheiro? Tem. Dá o copo. Eita, mas esse dinheiro era pra outra coisa. Agora tem que correr atrás pra pagar. É. Antigamente era muito Sim, assim. sim. Até eu ficar de maior era bem complicado. Ô, meu, falando um pouquinho sobre isso, eu posso me apropriar de uma fala, né? Ela não tem muito esse contexto, né? Ela fala sobre a questão de ética em especial, né? Mário Sérgio Cortella, num livro chamado Qual é a Tua Obra, né? Ele fala sobre 3 regras fundamentais. De novo, eu vou me apropriar voltado para esse negócio, porque ela tem um contexto mais sobre ética. É o quero, posso e devo. Quero, mas não posso, posso, mas não devo, entendeu? Quando você vai traçar o seu objetivo e seu plano de comprar, você tem que identificar isso. Tem Eu que quero, quero. Eu posso? Não, não posso. Eu quero, quero. Eu devo? Não, não devo. Então não compro. Hoje eu vou por essa linha. É isso. Peraí. Eu tô querendo comprar roupa nova? Tô. Vamos no guarda-roupa. É isso. Eu já vou dar uma olhada. É blusa? Não tem essas blusas. Dá pra usar? Dá. Não vou comprar blusa. O desejo batendo lá. Pô, vi uma blusa linda. Não, mas espera aí. O vaidoso aqui é ele. É. Eu não tenho esse apelo. Não tem? Ah, eu gosto. Eu gosto de Mas é usar bom. um perfume Uma coisa diferente. Ah, isso é legal. Creme. Isso é bacana. Eu Isso é uso da bacana. minha esposa algum. É? Amor, desculpa. Você sabe mais ou menos. Já bem que sabia. Mas eu pego alguns cremes seus, quando você vê meu bracinho cheiroso, é porque os seus cremes. Aí ela fala: esses cremes andam acabando rápido. Eu falo: é porque hoje em dia fazem as coisas pra durar menos. A vaidade de pessoa. E eu que vou Boa, usando os boa. cremes dela, o perfume, mas eu compro. Ela sabe que eu compro. Ela Boa, tá assistindo boa. aí, ela sabe. Boa. Ai, ai. Porque eu tive uma infância um pouco complicada. É, Não falo nem a infância, da adolescência pra frente. é. De sentir vontade de algumas coisas e não conseguir. E tá tudo bem. Foi uma época difícil, Uhum. mas que hoje eu acho bacana. Saí fortalecido, tive muito aprendizado, evoluí. Te impulsiona. Tá tudo certo. Não sofro, não fico pensando lá atrás e sofrendo. Uhum. Eu acho até bacana. Uhum. Hoje eu gostei de ter passado. Lá eu não gostava, não. Eu imagino. Mas hoje, parando para analisar, evolução foi muito bom. Só que fica alguns desejos, que ainda tem uns aqui que tá guardado, mas a gente vai correr atrás. O porquê que eu tenho desejo de investir? Porque eu não quero ter o mesmo fim que o meu pai teve. Ah, foi trágico? Não, não foi trágico, mas ele trabalhou 36 anos com carteira assinada, Uhum. CLT. No final da vida, ele não conseguiu ter R$200 no banco. Poxa. Ah, mas aí a culpa foi dele? Foi, pode ser. Mas eu não quero ele como exemplo nesse sentido. Uhum. Em todos os outros, admiração total e respeito total, porque pra mim foi um fenômeno. Da onde saiu pra onde chegou, Pessoa fenômeno. maravilhosa. Que espetáculo. Fenômeno. Que legal. Faleceu lá em 2011, deixou muitos ensinamentos pra mim do que fazer e do que não fazer também. Uhum. Porque até nos erros dele ele me ensinou. É. Não posso fazer o que ele fez. E antes de falecer, infartando, ele estava comigo no telefone. Poxa. 40 minutos a gente ficou no telefone, eu não sabia que ele estava infartando. Ele ficou 40 minutos falando o que eu não deveria fazer. É.
e o orgulho que ele tinha de mim, e falou algumas coisas que eu até penso um dia escrever o que ele me falou, porque eu acho bem interessante e pode ajudar outras pessoas. Sim. Mas olhando para o final da vida que ele teve, e imaginando que eu já tô no meio do caminho, se a perspectiva tá beirando os 80, eu já tenho 36, já tô no meio do caminho, já começa a coçar a cabeça. Peraí, tá chegando essas quilometragens, fazer as manutenção direitinho, vamos... Trocar o óleo. Trocar o óleo. Vamos trocando o óleo, pessoal, faz parte. Pra poder ter um final de vida mais confortável, Segura, né? seguro, tentando deixar um patrimônio sólido para minha família, para minhas filhas. Que eu acho que hoje é uma das minhas prioridades. É fazer um planejamento financeiro. Primeiro pagar o que deve, que a gente deve um pouquinho. Natural. Tá tudo bem. Um homem sem ter uma dívida alta. Mulher pra fazer raiva, não. Essa fala não, que minha esposa, ó. É só um menino, né? Só um menino. Eu não tenho a esposa que faz raiva, mas eu tenho dívida que vale pela raiva que a esposa faria. Mas vamos pagar, tá tudo certo. A ideia é essa. E esse podcast, eu e a Fê criou nesse intuito. O que as pessoas precisam ouvir? São boas histórias, são bons exemplos, são pessoas de conhecimento e conteúdo que possam passar para essas pessoas. Eu quero que as pessoas que estejam assistindo pensem, eu nunca pensei que eu, com R$10 por mês, poderia ser um investidor. Pode. Eu nem sabia. Isso é verdade. Eu pensava, entendeu? Quando ele traz para mim essas informações, eu fico pensando, mas aí eu tenho que disponibilizar um valor X por mês. Ele, não, mas conversa com a pessoa. Mas aí eu tenho que ter... Porque aí a gente já pensa logo nas contas do mês inteiro, né? Não pode faltar, né? É igual o título de capitalização. O mínimo é 2 anos, vamos supor. O exemplo é 2 anos. Se você para na 10ª parcela, você já perdeu perde. tudo. É um risco. Então, você tem que pensar muito sobre o quanto que você vai disponibilizar para não perder, né? A ideia é essa, trazer essas histórias, trazer pessoas com o seu conhecimento que vai ajudar outras pessoas. Vai agregar muito. Pessoas nos ouvindo agora que vai falar, poxa, R$10? Verdade. Mas eu vou ganhar o quê com R$10? Gente, mas não é o ganhar agora. É isso. É um longo prazo. Se você tivesse colocando esses R$10 há 10 anos atrás, hoje teria uma grana considerável. Com certeza. Eu ia ficar rico? Não. A ideia não é ficar rico. É isso. E tem uma Pelo menos eu. Eu não tenho essa ideia, vou investir para ficar rico. Não. Mas aí a gente tem que quebrar um paradigma, que pode até gerar um pouco de controvérsia. O mercado de investimentos não é o mercado para que você fique rico. Então estou no pensamento certo. Sabe por quê? O mercado de investimentos ele vai servir para poder você lapidar o seu patrimônio. Você vai ficar rico trabalhando. É no seu trabalho que você vai ganhar dinheiro. O mercado de investimentos vai ser uma ferramenta para que você lapide o seu patrimônio, para que você potencialize o seu patrimônio, de novo, com as escolhas de bons produtos, mas ele não é um local que você vai ficar rico. Pode acontecer? Claro que pode. A gente tem diversos exemplos de mecanismos que fizeram com que as pessoas conquistassem um certo conforto. E aí, se vocês me permitem, né? Existe hoje o maior investidor de pessoa física na Bolsa, que é um senhor que, salvo engano, deve ter uns 75 a 80 anos, que o nome dele é Luiz Barsi. Barsi, conheço. Desculpa. Ele tem um patrimônio superior a R$1 bilhão. E ele começou a economizar, ou melhor dizendo, começou a investir lá na década de 70, quando não era nem propagado ainda os investimentos, e principalmente em investimentos de renda variável. Então ali ele começou a comprar algumas ações, como ações do Banco do Brasil, ações da Telesp, que era aqui de São Paulo, ações de outras empresas, né, que eram sólidas do ponto de vista econômico, né, que produzem alguma coisa relevante do ponto de vista econômico, né? E para se ter ideia, hoje
a esse patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Quando você faz investimento em ações, essas ações dessas empresas, elas te pagam uns dividendos, e dividendos é é uma distribuição de lucros que a empresa tem que fazer, dos lucros que ela conquistou nesse ano, ela tem que dividir com os seus acionistas. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o Barsi ganhou R$ 1 milhão por dia em dividendos. Ou seja, ele falou isso em outro programa. 375 milhões de reais num ano, somente com disciplina. Ele ficou rico no mercado financeiro. Por quê? Ele era engraxate e ele fez um curso de contabilidade ali na década de 60, de 70. E o dinheiro que ele conquistava na contabilidade, ele investia no mercado financeiro. Pois bem, pensando em longuíssimo prazo, na década de 90, na década dos anos 2000, ele conseguiu ter esse patrimônio tão relevante, a ordem de R$ 1 bilhão. Eu não sei se você assistiu esse programa com ele, mas a filha dele participou. Não sei se foi no mesmo ou em outra ocasião. Ela descobriu que o pai dela tinha tudo isso de patrimônio através de uma banca de jornal. Sério? Saindo da faculdade, ela viu a capa da revista, não sei se foi a Forbes, não lembro agora. O pai dela, na capa da revista, um dos maiores investidores. Ela falou, como assim, gente? Meu pai? O pai dela anda de carro popular. De metrô, para ser mais exato. É. Ele dá o expediente, mas ele tem uma corretora, né? E ele dá expediente. E você acredita que ele acaba sendo, eu vou utilizar uma palavra que não é a mais correta para definir ele, tá? Mas ele acaba, vou utilizar essa palavra, sendo prejudicial para a bolsa por conta do tamanho dele. Sério? É. Ele falou que é barrado em algumas ações, ele não pode comprar mais. Não só comprar quanto vender, Rodolfo, porque ele é tão relevante, ele é tão pesado, ele tem tanta ação de determinada empresa em especial, que uma venda que ele faça pode mexer com o preço do dia daquela ação. Imagina, você tem um painel, esse painel, quando a gente fala de venda de ações, nós chamamos ele de home broker, né? Que é o ambiente de negociação de ações, geralmente, né, custodiado ali num banco em especial. E você vê ali quais são os valores e a quantidade de ações que determinado investidor, né, ou seja, ele pessoa física ou pessoa jurídica, está fazendo a venda. Imagina você, enquanto investidor, você tem ali 100 ações ali, vamos nominar aqui, de um banco, do Bradesco. E aí você percebe que um outro investidor está fazendo a venda de 1 milhão de ações do Banco Bradesco. Aí você vai falar assim, opa, peraí. Se esse cara tá vendendo 1 milhão de ações, quer dizer que alguma coisa tem. Eu vou vender também. E ele, a palavra que eu utilizei não é a mais correta, tá? Mas ele acaba sendo prejudicial nesse sentido, né? Porque ele mexe com as cotações do mercado. Então ele dita a tendência e a ordem do dia e o preço do dia. Então investidores são muito relevantes, como você bem pontuou, às vezes tem algumas travas, às vezes vão participar de um leilão e não fica no pregão aberto para não realizar realmente essa diferença de preços no mercado de ações. Então ele falou que tem ação que ele já comprou o limite. Não deixam ele comprar mais. Eu não lembro se foi de uma empresa cimentícia, alguma coisa nesse sentido. Pra mim, ele é um cara inteligentíssimo. Ele é. Foi ele, aí o que e hoje, com a idade que ele tem, ele ainda pensa a longo prazo. Sim. Ele não pensa... Ele começou com a idade quase que do Rodolfo, né? Na década de 70, para ser mais exato, né? Na biografia dele... 70 para agora, para a idade que ele tem, quase na idade dele. A biografia dele fala que em 1967 que ele fez a primeira compra do conjunto de ações do Banco do Brasil. Né? Nós estamos perdidos. Ou não, ou então é o momento agora, né? Se ele fez na década quando tinha 30 anos, né? E aí ele é um dos exemplos de quem conseguiu ficar rico do mercado de investimentos. Mas lembrando, mercado de investimentos é para que você lapide o seu patrimônio. Você vai ficar rico no seu trabalho. Tá certo. Falar mais um pouquinho dos nossos parceiros. Falamos no começo. Vamos deixar o Instagram da empresa System Pro. E o Instagram do Francisco, conhecido como Chico. Lembrando, né, que são 2 Instagrams que ele tem. Ele tem. Vamos deixar para vocês o Instagram, telefone, para vocês entrarem em contato. Primeira edição, chegou ao fim, bate-papo foi maravilhoso. Augusto, muito obrigado. Obrigado a vocês por ter aceitado o nosso convite. Que isso, com o maior prazer. Encarado esse desafio com a gente. Primeiro episódio de muitos.
Espero todo sucesso. Vamos deixar o Instagram do Augusto para vocês começar a investir, economizar, poupar e pensar no futuro. Com certeza. Certo, gente? Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus.